A quinta-feira, que seria de explicações às autoridades por parte de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro, na verdade foi de silêncio. O ex-presidente e a ex-primeira-dama não responderam às perguntas da Polícia Federal sobre o caso das joias. Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro não falaram aos policiais federais, alegando que o inquérito que os investiga não deveria estar nas mãos do Supremo Tribunal Federal, e sim na primeira instância. Fábio Weingarten e os ex-assessores de Jair Bolsonaro, o tenente Osmar Crivellati e o coronel Marcelo Câmara, também mantiveram o silêncio. Por outro lado, o ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, e seu pai, general Mauro Lourena Cid, esses prestaram depoimentos. E sim, foram longos depoimentos, assim como Frederic Wassef, advogado de Bolsonaro. Foi um dia de muita expectativa, com os repórteres concentrados nas sedes da Polícia Federal, de Brasília e de São Paulo. E nós estávamos lá, nos dois locais, e começamos essa cobertura direto em Brasília. Quem acompanhou a movimentação por lá foi a repórter Marina Demori. Marina, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você e para todo mundo que acompanha a gente. Na verdade, ainda é agora uma noite de expectativa, porque o tenente-coronel Mauro Cid ainda está aqui na sede da Polícia Federal em Brasília. Às 9 horas, ele responde os questionamentos dos investigadores, portanto, ainda não deixou aqui a sede da PF. Ele, lembrando, está preso e, por esse motivo, deve ser encaminhado de volta ao batalhão da Polícia do Exército. O pai dele, o general da reserva Mauro Lourena Cid, também respondeu aos questionamentos dos investigadores. Os dois são defendidos pelo advogado César Bittencourt, que tem feito várias sinalizações a respeito de uma ajuda às investigações que Mauro Cid estaria, portanto, colaborando com essas apurações da Polícia Federal. Além dos dois, quem também respondeu às perguntas da polícia nesse dia marcado por vários depoimentos foi o advogado Frederic Wassef. O Wassef prestou depoimento na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Ele ficou por 4 horas no prédio da PF. Esse depoimento dele foi por videoconferência com investigadores aqui de Brasília que estão ligados ao caso. Ao final, o Wassef falou com jornalistas que estavam na porta da superintendência, negou que tenha cometido qualquer tipo de irregularidade, disse que não poderia comentar sobre o depoimento, mas também voltou a alegar que é vítima de difamação. Agora, os outros aliados de Jair Bolsonaro, como o Fábio Weingarten, ex-ministro e advogado também da família, assim como Marcelo Câmara e Osmar Crivellati, que faziam parte da equipe da ajudância de ordens do ex-presidente, também permaneceram em silêncio, assim como o próprio Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Bolsonaro e Michele chegaram aqui na superintendência por volta das 11 horas da manhã, mas não ficaram mais que 2 horas no prédio. Logo, na saída dele, os advogados enviaram uma nota justificando o silêncio dos dois por não concordarem que o STF seja competente para julgar esse caso. Eles pedem, portanto, que o caso volte para a primeira instância, ou seja, para a Justiça Federal de São Paulo, onde o inquérito foi inicialmente aberto. Nós também conversamos com os advogados de Jair e Michele sobre o silêncio no depoimento de hoje. Vamos acompanhar. Houve o parecer de que deveria ocorrer em Guarulhos, Justiça Federal em Guarulhos, onde se iniciou a investigação das joias 5 meses atrás. Esse fato não está apreciado ainda pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, que, em última instância, é quem terá que definir essa competência. O casal presidencial ele não fez simplesmente uso do silêncio como uma manifestação do direito constitucional de permanecer calado. Não, permaneceram calados por entender, com arrimo no parecer do dono da ação penal, que é o Ministério Público Federal, de que não havia competência para aquele juízo. Então, vamos falar ao juízo competente. A âncora da CNN, Raquel Landim, trouxe hoje a informação de que a defesa de Jair Bolsonaro vai insistir para que o plenário do Supremo Tribunal Federal decida se o ministro Alexandre de Moraes tem competência para
decidir sobre o caso das joias, como acabamos de ver na declaração do advogado de Jair Bolsonaro. Para a defesa, o Supremo não tem essa competência para tratar do assunto. Ainda sobre o Supremo Tribunal Federal, a nossa analista Basília Rodrigues apurou que ministros da Corte interpretaram como uma manifestação de medo de Bolsonaro e Michele a decisão de permanecerem em silêncio durante o depoimento de hoje à Polícia Federal. Para as fontes da Basília, o argumento usado pelo casal Bolsonaro de que o Supremo não tem competência para esse julgamento, ou seja, não é o foro apropriado para este caso, não vai prosperar, na opinião de fontes ligadas ao Supremo Tribunal Federal. Para ministros do Supremo ouvidos pela Basília, a estratégia era esperada e o mais importante, estaria concentrado em outros depoentes. Vamos então com as nossas analistas, Clarissa Oliveira e Thaís Arbex. Thaís, boa noite. Essa alegação da defesa de Jair Bolsonaro não vai mudar o rumo das investigações da Polícia Federal e, ao que tudo indica, pelo que foi apurado pela nossa equipe, não vai mudar também o foro do caso. Pois é, Márcio, boa noite para você, para Clarissa e todos que estão aqui com a gente no Prime Time. Márcio, o que a gente precisa ter em mente? Que, embora exista aquele parecer da Procuradoria-Geral da República, assinado por Lindora Araújo, recomendando que essa investigação fosse remetida para a primeira instância, há um componente jurídico que é muito importante. Quem decide o foro da tramitação de um processo é o juiz do caso. E, nesse processo, o juiz é o ministro Alexandre de Moraes. Esse é um ponto bastante específico. Há uma segunda avaliação também feita por ministros do Supremo Tribunal Federal com os quais eu conversei, que, ao adotar essa estratégia, Bolsonaro e seus principais aliados e a esposa Michele acabam trazendo uma manobra diversionista. O que isso quer dizer na avaliação desses ministros, Márcio? Que eles tentam desviar o foco da discussão principal, do que é importante. E o que é importante hoje? Aquilo que Marina Demore estava nos dizendo há pouco, que Mauro Cid está falando há 9 horas. Então, ao colocar essa discussão sobre o foro, neste momento, acaba se criando uma manobra, uma tentativa de mudar a discussão para outro patamar. E aí você traz a informação de Raquel Landim, que os advogados vão tentar levar para o plenário do Supremo. Eu arrisco a dizer que o Supremo tende até a agradecer se isso acontecer, porque já há dentro da Corte uma intenção de rediscutir para onde vão os processos de autoridades que perderam o foro. Em 2018, o Supremo entendeu que a Corte só pode julgar aqueles casos de pessoas que têm foro e que estão no mandato. Qual que é a ideia agora? A ideia é voltar para o entendimento anterior, que diz o seguinte: casos que começam a ser investigados no Supremo terminam no Supremo, independentemente se essa pessoa perde o foro ou não, que é o caso do presidente Jair Bolsonaro. Uma última observação: por que esse caso está no Supremo Tribunal Federal se Jair Bolsonaro não tem mais a prerrogativa de foro por função? Porque, na avaliação do ministro Alexandre de Moraes, que é o juiz do caso, esse Bolsonaro está ligado com outras pessoas que têm foro. Então, esse processo está dentro de um inquérito de outras pessoas que têm foro. Márcio. E Clarissa, boa noite. Você consultou diversas fontes, inclusive algumas ligadas ao próprio PT, para colher avaliações sobre essa linha de defesa de Jair Bolsonaro. O que você ouviu, Clarissa? Olha, Márcia, a minha leitura é um pouquinho diferente da Thaís, pelo seguinte: a avaliação que foi feita por, inclusive, alguns ex-ministros de Lula ali ligados à área jurídica, juristas importantes, também ministros de cortes superiores, e teve no meio dessa turma, inclusive, quem concordasse com o argumento apresentado pela defesa de Jair Bolsonaro, mesmo sendo ligado ao PT. E aí, qual que é a justificativa? De que, de fato, tem algumas pessoas que têm o entendimento de que o inquérito das fake news não deveria alcançar esse inquérito, essa investigação sobre as joias, porque o crime de peculato que está sendo imputado ali ao ex-presidente Jair Bolsonaro não teria relação direta com outros crimes que estão sendo investigados no âmbito do inquérito das fake news.
aonde que por mais que tenha um argumento jurídico que tem reconhecimento em alguns setores, por que essa tese de Bolsonaro caminha, sem dúvida nenhuma, para a derrota? Inclusive na avaliação unânime de todas as pessoas com quem eu falei. Porque o Supremo Tribunal Federal já tem um entendimento a respeito do inquérito das fake news, sobre a validade desse inquérito e também sobre a abrangência dele. Já há uma leitura muito mais aberta de que o que é viável e aceitável que a investigação aponte para outras linhas. Por exemplo, são várias frentes que o inquérito das fake news está abordando. Inclusive, tem uma turma que chama o inquérito do fim do mundo, né? Aquele pessoal mais bolsonarista fala, esse é o inquérito do fim do mundo. E isso já está pacificado. Então, todos concordam que Bolsonaro vai ser derrotado no Supremo Tribunal Federal. Mas por que eles dizem que a estratégia dele foi muito inteligente? Não só pelo diversionismo, como apontou a Thaís Arbex, mas principalmente porque ele ganha uma justificativa pública para ficar em silêncio em todos os depoimentos para os quais ele vier a ser convocado daqui para frente no âmbito dessa investigação. Ele vai dizer, eu estou fazendo isso porque eu discordo desse inquérito criminoso que me persegue. Alexandre de Moraes está querendo me perseguir, é só por isso que eu estou sendo investigado. Eu não vou depor no âmbito desse inquérito porque eu considero que esse inquérito é ilegal. Então, ele ganha a oportunidade de ficar em silêncio sem ter que arcar com o ônus político do silêncio, que geralmente é entendido como uma espécie de confissão de culpa, do tipo, a pessoa fez alguma coisa errada, ela usa a prerrogativa de permanecer em silêncio para não se autoincriminar. A chave é política. Por isso, tantos juristas com os quais eu falei entendem que Bolsonaro acertou politicamente, mesmo sabendo que lá na frente ele vai ser derrotado, e é por isso que, como disse a Raquel Landim, ele vai até o fim no Supremo Tribunal Federal. Quer completar, Thaís? Márcio, só para deixar claro que não é a minha versão a que eu trouxe aqui, é a versão dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E, Clarissa, o que é importante dizer é que essa investigação ela não está no âmbito do inquérito das fake news, ela está naquele outro inquérito, o inquérito das milícias digitais, que tem uma amplitude grande também, que tem uma variedade de investigações, mas não é o chamado inquérito do fim do mundo, é no outro inquérito, que investiga as milícias digitais. Márcio. Agora, Thaís, não dá para negar que houve algumas mudanças na versão da defesa de Jair Bolsonaro desde que o escândalo estourou. No início, a gente lembra, o próprio ainda presidente falava, nunca pedi joia, nunca recebi joia nenhuma. A estratégia de hoje, de permanecer em silêncio, tem qual efeito quando Mauro Cid está falando por 9 horas, como a gente destacou aqui? Pois é, Márcio, a gente tem que olhar isso do ponto de vista da defesa de Bolsonaro. Claro que essa estratégia é uma estratégia inteligente, porque, afinal de contas, ele não sabe o que Mauro Cid está falando. E, ao que tudo indica, pelo menos a gente pode supor, Márcio, que diante dessa horas de depoimento, 9 horas, Mauro Cid deve estar falando bastante. E aí, o que a gente tem que lembrar? Que ele é um personagem muito importante. Foi o principal auxiliar do então presidente Jair Bolsonaro, sabia tudo, mexia nas contas, pagava a conta, pagava a escola da filha. Então, é um personagem que tem muita informação. E se está disposto a falar como parece estar, muito provavelmente Bolsonaro e seus aliados mais próximos cairiam em contradição. Acho que desse ponto de vista, é uma estratégia inteligente. E a gente tem que deixar bem claro que o direito ao silêncio, ele está previsto. Então, é claro que quando você vai a um depoimento, você tem o direito ao silêncio. Então, não imagino que isso prejudique, de alguma forma, as investigações. Na verdade, o que pode acontecer é que, a partir do depoimento de Mauro Cid e do pai, Mauro Lorena Cid, a gente venha com mais informações para as próximas etapas das investigações. E você, Clarissa, uso até a expressão que você usou agora na sua última resposta. Politicamente, foi mais vantajoso para Jair Bolsonaro ter ficado calado?
nesse momento? Sem ou isso dúvida. acaba prejudicando? Sem dúvida, Márcio. Primeiro, Thaís, certíssima, tá? Desculpem aí, gente, eu fico aqui com esses inquéritos, a gente se atrapalha. Um ponto que é importante é que nesse inquérito das milícias digitais é justamente onde o Supremo está apontando ali aquelas várias frentes de investigação, né? Onde haveria uma organização criminosa que atua em várias frentes diferentes. E até por isso haveria a justificativa de que, por exemplo, atividades golpistas estão inseridas dentro desse mesmo âmbito. Por isso, trazer o caso das joias para perto, para dentro dessa investigação. Mil desculpas, obrigada pela correção, Thaís. Voltando ao que a gente estava falando, politicamente, sim, foi um acerto ficar em silêncio, desde que com essa justificativa jurídica apresentada pelos advogados de Jair Bolsonaro. Sem isso, Bolsonaro ficaria em péssimos lençóis caso ele adotasse o silêncio. Tanto é que a gente até trouxe essa apuração ontem aqui durante o dia, Bolsonaro vinha resistindo a permanecer em silêncio, tendo sido orientado por seus advogados desde o comecinho. Até ontem pela manhã eu conversava com gente muito próxima ali do ex-presidente e eles me diziam, olha, ele está sendo orientado desde o começo e ele bate o pé que não, que pareceria uma confissão de culpa, então tem grandes chances dele falar. Hoje de manhã mesmo, a Taina Falcão estava trazendo para a gente a informação que a gente discutiu amplamente ali nos bastidores hoje à tarde, onde ela pontuava também que hoje pela manhã ainda tinha gente que dizia, a gente conseguiu convencê-lo a permanecer em silêncio, mas Bolsonaro a gente nunca sabe, porque ele queria falar, ele foi treinado a falar, foi preparado para falar. E ainda assim, acabou sendo convencido de que era melhor, mas só aceitou quando teve essa desculpa jurídica que lhe permite se isentar politicamente desse silêncio. Clarissa e Thaís nos ajudaram a entender o que aconteceu hoje em Brasília. Vamos